E aí galera, Benimaru na voz, obrigado pelo grande apoio que vocês nos deram nos últimos vídeos. Rapaziada, hoje eu e o Devin estamos trazendo o resumo do garoto fraco que foi escolhido pela espada lendária e se tornou o mais forte do mundo. O card da playlist desse anime vai estar passando na tela. Lembrando, se vocês gostarem do vídeo, deixa o like, inscreva-se no canal e compartilhe esse vídeo com seus amigos. E se esse vídeo bater 1000 likes, eu faço a parte 2 desse anime. O anime se inicia explicando que existe uma lenda que diz que nos tempos antigos o deus demoníaco quase destruiu o mundo, mas naquela época de crise os heróis fizeram a formação primordial que era guardada por duas bestas divinas para selar os demônios do outro mundo, e assim nasceram os três mundos, mas o deus demoníaco não desistiu. Ao invés disso, ele formulou um plano para se vingar. Assim, com a derrota do mal supremo, o herói se tornou o salvador do mundo. Galera, como deu para perceber, o Prota é um artista de mangás e essa lenda era uma história do mangá que ele estava desenhando. Depois, em uma noite de ventania, mostra uma grande explosão de luz saindo de uma área que estava tendo uma escavação. E dessa explosão saiu 3 esferas de luzes de cores diferentes. E a esfera dourada voou para dentro do quarto do Prota. Enquanto ele desenhava seu mangá, a esfera misteriosa ficou analisando ele. Assim, depois de terminar seu primeiro quadrinho, do nada as páginas do mangá começaram a brilhar e voar por todo o seu quarto. E enquanto ficava sem entender o que estava acontecendo, a esfera de luz empurrou ele para dentro do portal. Assim, depois de passar pela passagem dourada, ele foi transferido para um outro mundo bem bizarro. Mas mesmo esse mundo tendo um clima tenso, ele não ligou para isso e agiu como qualquer amante de Isekai, ficando extremamente feliz por realizado seu sonho de ir para o Isekai. Mas acabando com sua alegria, um monstro apareceu e mandou o Prota voando para longe. E enquanto pensava que ia morrer, um cara misterioso apareceu e salvou sua pele usando uma lança de relâmpago. E vendo os dois em uma batalha frenética, o Prota começou a procurar o guia para iniciantes, já que isso era o básico de se fazer em um jogo. E é claro, o Prota estava usando isso como desculpa para fugir. Mas aí do nada a esfera dourada voou para sua mão e se transformou em uma espada de luz, similar do Kuwabara Yu Yu Hakusho. Assim, quando a luz desapareceu, uma espada lendária apareceu e começou a absorver a energia a seu redor. E ficando com raiva por ter sua energia sugada, o monstro mudou seu alvo e atacou o Prota. Mas usando suas belas técnicas de covarde, o Prota conseguiu desviar dos ataques e devido sua grande sorte, ele de alguma forma ele conseguiu derrotar o demônio. Depois, ao abrir os olhos, ele percebeu que estava de volta na Terra, e por algum motivo desconhecido ele estava dormindo no chão da rua. E enquanto pensava que aquilo tudo era um sonho, um cachorro parecido com o da Anya apareceu na sua frente. E em cima dele estava um bichinho dourado que parecia um Pokémon. Rapaziada, como vocês devem ter percebido, esse Pokémon era a esfera de luz dourada. E como o Prota é um grande otaku, ele ficou feliz por aquilo não ter sido um sonho, e começou a fantasiar várias coisas. E é claro, quando o otaku começa a fazer suas otaquices, as pessoas pensam que ele tem problema. E com o Prota não foi diferente. Depois, ao voltar para casa, o Prota começou a tratar o Pokémon como se fosse um animal de estimação. Por causa disso, o monstrinho ficou irritado e disse que seu nome é Gili, a besta que protege a formação de selamento, e não um animal de estimação. É claro, não tinha como acreditar que uma coisinha fofa dessa era uma besta lendária. Por causa disso, o Prota não levou o animalzinho a sério. E percebendo isso, o Pokémon disse que as bestas divinas não têm aparência monstruosa. Que tem esse tipo de aparência são os demônios do vento do deus demoníaco, que foram selados no outro mundo pela formação primordial. E mesmo tendo essa aparência fofa, ele tem mais de 3 milhões de anos. E vendo o olhar desconfiado do Prota, o Pokémon ficou ainda mais irritado. E disse que se não fosse por ele ao dar a espada lendária, o Prota estaria morto. Ao ouvir a sinceridade da besta lendária, o Prota percebeu que ele não estava mentindo. Ao mesmo tempo, o monstrinho explicou que com o passar do tempo, o selo foi enfraquecendo, e com isso, vários demônios atravessaram a fenda para os 3 mundos com o objetivo de destruí-los. E por ter sido escolhido pela espada lendária, ele agora tem o poder para salvar o mundo. E consegue ver monstros demoníacos que as pessoas normais não conseguem ver. Então entrar na fenda e derrotar os monstros é a responsabilidade do Prota agora. Ao ouvir isso, ele ficou muito feliz por estar realizando seu sonho de se tornar o personagem principal do mundo. Depois, enquanto ele perguntava para a besta demoníaca o que ele deve fazer para consertar o selo, o proprietário ligou para ele e começou a cobrar o aluguel da casa. E como ele não tinha dinheiro, ele teve que ir trabalhar para arrumar uma grana. Mas antes de ir, o Pokémon transferiu uns dados para o cérebro dele. E nesses dados tinham várias regras que o Prota não poderia quebrar. A primeira era viver em harmonia com as pessoas comuns. A segunda, não prejudique os humanos normais. Terceiro, era para ele não revelar sua identidade para as pessoas comuns.
Assim corta para outra cena e mostra um riquinho conversando com uma garota sobre os primeiros demônios do vento que ela caçou na noite anterior. Ao mesmo tempo ele ouviu um noticiário dizendo que na noite anterior teve uma grande explosão no sítio da antiga universidade, onde estava tendo uma escavação, e um certo especialista disse que bem embaixo da universidade existe uma lendária cidade antiga que afundou 500 anos atrás. Enquanto ouvia esse noticiário, a garota mandou uma mensagem dizendo que na noite anterior alguém conseguiu caçar um demônio de cabeça de bode de 3 estrelas. E como o riquinho não reconheceu o nome desse jogador, a única conclusão que ele chegou era que o novato de alguma maneira conseguiu fazer tal feito. Ao mesmo tempo, a cena volta para o protagonista e mostra ele andando de motocicleta com seu Pokémon. É claro, o monstrinho ficou feliz em experimentar um mundo de 500 anos no futuro. Mas estragando sua felicidade, o Prota disse que se na lenda existia 2 ou mais bestas divinas que protegiam o selo, isso quer dizer que o Douradinho não era o único que estava na China. Enquanto pensava nisso, ele viu outro Pokémon. E o monstrinho disse que o nome daquele era Pau-Pau, o animal mais burro dos 3 mundos. Enquanto fazia raiva no monstrinho, foi revelado a aparência do cara que parecia ter feito um contrato com o Pau-Pau. Ao mesmo tempo, várias pessoas ficaram curiosas para descobrir qual era a identidade do cara que derrotou o demônio bode. E cada uma dessas pessoas tinha sua própria fantasia de quem era esse cara. E uma dessas pessoas era essa garota. Enquanto fantasiava o escolhido como um cavaleiro, ela sem querer escorregou na poça de água, mas antes de cair o Prota segurou ela, e nisso ela acabou se apaixonando. Mas aí do nada ele largou ela e saiu correndo para salvar 3 pokémons tartaruga. Mas para sua surpresa, os pokémons conseguiam ficar invisível e nisso a paixão da garota acabou em 5 segundos. E essa cena dele agindo como idiota se espalhou pela comunidade de escolhidos, e também para as pessoas comuns. E é claro, para os humanos normais ele parecia um otaku esquizofrênico. Por causa disso, os escolhidos receberam uma missão para capturar o Prota, já que ele estava quebrando as regras. E nisso, os escolhidos perceberam que esse cara idiota era na verdade o especialista que derrotou o demônio cabeça de bode. Corta para outra cena e mostra o Prota no outro mundo sendo julgado por ter violado várias regras. E é claro, o Prota não estava entendendo nada do que estava acontecendo. E por causa disso, e também por ser a primeira ofensa dele, ele só recebeu uma multa de advertência. E antes de mandar o Prota embora, os juízes leram o formulário do Prota e ficaram surpresos ao descobrir que o Pokémon do Prota era a besta divina protetora da formação de selamento. E vendo os velhos chocados, o Prota ficou se achando o maioral, mas logo em seguida os velhos caíram na gargalhada, já que não tinha como uma pessoa como ele ser o dono de uma besta espiritual lendária. Por causa disso, eles começaram a pensar que aquilo que o Pirralho escreveu sobre seu animal espiritual era mentira, e mesmo ficando sozinho na sala, não impediu dele ouvir os velhos fazendo piadinhas. Mano, eu entendo os velhotes não acreditarem que uma coisinha fofa dessa é um animal espiritual, mas chamar o Douradinho de bolha estúpida, eles estão indo longe demais. Eu até concordo que não tem como acreditar que um cara como o Prota derrotou o monstro de cabeça de bode, já que aquilo foi pura sorte de protagonismo, mas chamar o Douradinho de bolha deformada, eles estão pedindo para morrer. É claro que o Pokémon também ficou puto em ouvir isso, e ainda mais puto pelo fato do Prota ter revelado sua identidade, já que ele tinha proibido seu mestre estúpido de revelar sua identidade. E a desculpa do Prota para isso era que ele nunca conta mentiras. E enquanto dizia isso, o careca apareceu e mandou ele ir embora. E seguindo as instruções do calvo, ele atravessou o portal e foi transferido para uma das cidades desse Isekai. Mano, o cenário dessa cidade no estilo chinês está muito bonito. E enquanto agia como um esquizofrênico no meio da multidão, ele conseguiu descobrir em qual cidade estava de acordo com a antiga mitologia dos 3 mundos. Ao mesmo tempo, mostra um casal conversando sobre a missão do incidente paranormal da universidade ter acabado de receber uma classificação de perigo mais alta. E enquanto eles conversam, eles acabam vendo o nosso Prota agindo como um otaku esquizofrênico. E no mesmo momento a garota reconheceu que ele era Xian Xiak, o cara que derrotou o demônio bode. Ficando surpreso com isso, o figurante acabou gritando o nome do Prota. E nisso as pessoas da cidade começaram a tratar ele como se fosse alguma celebridade. Mano, ainda não caiu a ficha pra mim, que nosso Prota se tornou tão popular só por ter derrotado um dos familiares dos cornos. Eu acho que deve ter algo a mais sobre isso. É claro, quando alguém fica famoso ele acaba ganhando hates, e o hater do Prota era esse cara. Ele diz que comparar o Prota, que era um grande idiota, com Gu Xingling era um insulto, já que Gu Xingling conseguiu um passe dourado no julgamento da Jade do Falcão Peregrino. Ao ouvir isso, o Prota não ficou com raiva. Ao invés disso, ele foi até a Jade do Falcão Peregrino, e quando chegou lá, a garota de antes começou a explicar que essa é a Jade do destino. Ela diferencia os escolhidos das pessoas comuns. Ela também determina a força do combate do escolhido, mas tem algumas pessoas que são muito fracas para passar nesse teste. Existem 5 níveis de poder para avaliar os escolhidos, e eles são dourado, roxo, azul, verde e branco. E o nível dourado significa que você é o mais forte, e apenas Gu Xingling conseguiu chegar ao nível dourado. Mas ignorando a explicação dela, o Prota correu e deu um pulo em direção da Jade.
Nesse momento, o anime fez uma grande cena como se fosse nascer um grande herói no mundo, mas logo em seguida, ele acabou batendo a cara na Jade e ao mesmo tempo mostra que ele é do nível mais baixo. E vendo isso, os figurantes ficaram decepcionados, mas o prota não estava preocupado com isso, já que na sua cabeça ele era o protagonista do mundo. Então, ao invés de colocar sua mão na Jade, ele começou a balançar a espada lendária. E nisso, um flash de luz voou da espada em direção da Jade. Ao mesmo tempo, a Jade começou a quebrar e enquanto os figurantes ficavam chocados com essa cena surreal acontecendo na sua frente, o careca do julgamento apareceu do nada e ficou extremamente animado por ver pela primeira vez na sua vida alguém conseguindo quebrar a Jade. Enquanto o careca tentava recrutar ele, uma aura maligna entrou na espada lendária, mas o prota acabou não percebendo isso. Ao invés disso, ele acabou caindo na lábia do careca e aceitou em participar de uma missão de nível 3 estrelas, que era um incidente paranormal relacionado à universidade. Assim corta para outra cena e mostra o prota dizendo que uns artefatos bizarros se moveram sozinhos. E em seguida uma espada antiga desapareceu do nada, e depois teve uma estranha explosão de energia. E também uma lata de lixo maluca começou a andar sozinha, e por causa disso todo mundo diz que algo sinistro foi escavado das ruínas da antiga cidade. E vendo o prota catar lixo ao invés de estar caçando os demônios de vento, o Pokémon ficou puto, mas o prota ignorou as reclamações dele e disse que essa missão que ninguém conseguiu completar mesmo após um mês, devia estar esperando por ele, o escolhido. E ficando ainda mais irritado ao ouvir isso, o Pokémon disse que a missão de um escolhido é matar os demônios de vento. E para acalmar o Douradinho, o prota mostrou a foto da espada antiga que desapareceu do nada do museu. E explicou que depois do desaparecimento dessa antiga espada, os outros artefatos na sala de exposição não se moveram mais, e mesmo reconhecendo essa espada, o Pokémon por algum motivo fingiu que não conhecia. E enquanto o Douradinho ficava agindo de forma suspeita, o prota falou que a coisa mais estranha para ele foi a explosão de luz que aconteceu na noite passada. E mesmo o Douradinho agindo mais suspeito ainda ao ouvir ele falando isso, o prota chegou em uma conclusão totalmente diferente da verdade. E isso era que a espada antiga estava tentando invocar alguma força maligna do submundo. E enquanto ele ficava se achando um gênio da investigação, o Pokémon ficou aliviado por seu mestre ser um idiota. Ao mesmo tempo, mostra um garoto juntando os dois pedaços da espada antiga, e no momento que os pedaços se conectaram, uma aura bizarra vazou da espada e cobriu tudo ao seu redor. E nessa área que a aura bizarra cobriu, uma fenda do outro mundo foi criada. E nisso o prota acabou se transformando na sua forma de escolhido sem querer. É claro, como uma fenda foi criada, naturalmente um demônio do vento também apareceu. Então, usando sua espada lendária, o prota correu em direção ao seu alvo. Mas para sua surpresa, o que ele pensou ser um demônio cabuloso, na verdade era só um pequeno caranguejo. Mas de repente a aura bizarra foi disparada no caranguejo, e o pequeno monstrinho se transformou em um caranguejo gigante. Mano, se o prota derrotar esse monstro, ele vai ganhar muito dinheiro, já que a carne de caranguejo são caras. Mas nesse momento o prota não está pensando nisso, ele só está tentando o seu melhor para sobreviver enquanto desvia dos golpes do monstro. Mas como o demônio era mais rápido do que ele, o prota não teve outra opção a não ser usar a espada lendária para defender o ataque. E no momento que o monstro tocou na lâmina, a garra dele foi cortada fora. E percebendo o poder da espada lendária, o prota recuperou sua confiança e cortou outro pedaço do caranguejo. E quando ele foi dar o golpe final, o demônio fugiu cheio de medo. Mas é claro, ele não deixaria sua presa fugir tão facilmente. Assim ele correu atrás dele e atacou o demônio com seu golpe mais forte. Mas para sua surpresa a espada quebrou e ele acabou sendo mandado voando para longe ao ser golpeado pelo demônio. E aproveitando que aquela espada assustadora tinha quebrado, o caranguejo se preparou para se vingar de toda a humilhação que esse humano fez ele passar. Mas antes de fazer ele sofrer, do nada uma garota apareceu pilotando uma moto. E com um pulo seu, ela se transformou em algo parecido com uma sucubus. E com apenas um simples ataque, ela derrotou facilmente o demônio caranguejo. Depois mostra o Douradinho reclamando por ter falhado novamente, e dizendo que não pensava que esse garoto fraco seria tão sortudo. Ao mesmo tempo, nos é revelado que foi o Douradinho que fez o caranguejo ficar mais forte. E como o prota foi o único espírito de formação que ele conseguiu encontrar, ele enviou esse garoto fraco para outro mundo. Mas como ele era tão fraco, o demônio cabeça de bode o ignorou. Então o Douradinho teve que entregar a espada lendária para ele, já que essa era uma arma mágica que atraía os demônios do vento. E o motivo dele querer atrair o monstro era que ele queria sacrificar o garoto fraco como espírito de formação para assim reparar o selo. Mas por causa da grande sorte do prota, seu primeiro plano deu errado. Então no segundo plano ele colocou uma aura maligna na espada lendária para ela acabar se quebrando na batalha. Mas esse seu segundo plano deu errado também. Por causa disso ele estava se sentindo muito frustrado. E vendo ele assim, o prota disse que pensou muito e tomou uma decisão muito difícil. E isso era que ele não iria mais caçar os demônios do vento, já que existiam outros métodos para um escolhido proteger os três mundos. E vendo ele agindo como um protagonista deprimido, o Douradinho ficou com raiva e mandou ele parar de inventar desculpas, já que no final ele só está com medo de morrer.
E confirmando isso, o Prota diz que não vai mais lutar contra os demônios do vento, porque diferente do que ele pensava, ele não é o escolhido, já que ele quase morreu por um simples caranguejo. Enquanto reclamava por não ser o protagonista do mundo, de repente a espada lendária começou a emanar uma aura divina, e no momento seguinte a espada quebrada foi restaurada à sua forma original. Rapaziada, se vocês quiserem ver a continuação da aventura do garoto fraco que foi escolhido pela espada lendária e se tornou o mais forte do mundo, deixa o like e inscreva-se no canal para nos ajudar a pegar 7.000 inscritos até o fim do ano. Eu sei que com a ajuda de vocês nós conseguimos bater essa meta. Manos e manas, obrigado por ver o vídeo até aqui, eu vou ficando por aqui. Falou!